Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no nosso canal, gravando mais esse vídeo que eu espero muito possa ajudar você. E hoje o que nós temos para falar é um assunto bem interessante. E eu preciso começar falando da onde que me veio essa ideia de tentar entender ou de buscar o que Einstein pensava sobre crise. E antes de falar de crise, vale a pena pensarmos quem era Einstein. Einstein, ele influenciou totalmente a nossa geração. Dos cientistas, dos gênios mais admirados, ele está entre os primeiros. Então vale a pena tentarmos entender o que Einstein pensava sobre crise. E, quiçá, o que ele disse sobre crise. E uma coisa muito interessante é que talvez vocês não olhem para o lado e falem: poxa vida, eu odeio física. Mas aonde essa teoria nos levou? Nós estamos falando hoje aí do GPS, todo mundo tem GPS. Os celulares todos praticamente têm GPS, o raio laser. Nós estamos falando de tantas coisas que influenciaram a nossa geração, que foi derivada por causa da teoria geral da relatividade, que é a que Einstein defendeu. Um determinado dia que eu estava numa rede social só de profissionais, e de repente uma pessoa muito conhecida no mundo executivo fez um post, e o título do post era: bom, o que Einstein pensava sobre crise? Eu pensei comigo, caramba, vale a pena ler. E vocês já devem ter visto essa publicação em algum lugar, porque ela foi postada milhões de vezes, eu acredito. O texto começa falando: olha, você não vai colher resultados diferentes fazendo a mesma coisa, e que a crise ela serve para te fazer mais forte, onde você aprende, você cresce, os resultados vêm, etc. Blá, blá, blá. Gente, isso mexeu comigo de uma forma, porque era um gênio falando sobre isso. E veio na minha cabeça assim: gente, desde que o mundo é mundo existe crise, nós sabemos disso. Existem crises setoriais em determinados setores. Mas fazer com que esse recorte de jornal chegasse a esse mundo totalmente digitalizado que nós estamos vivendo é algo que me chamou muito a atenção. E quando eu vejo Einstein dando um conselho desse, eu fico empolgado, falo: poxa vida, esse cara está certo, esse cara tem razão. E por isso nós resolvemos gravar esse vídeo sobre Einstein. O resumo da ópera foi que nós nos comprometemos, eu falei com o Paulo Henrique: olha, vale muito a pena a gente pesquisar um pouco, né, o que Einstein tinha para dizer sobre crise, como que era a época de Einstein. Depois de mais ou menos 20 dias pesquisando, assistindo várias matérias sobre, lendo vários textos, a maioria dos textos que escrevem sobre Einstein não foi ele que escreveu. Porque para escrever o tanto de texto e frases que dizem que Einstein disse, ele teria que todo dia passar um e-mail lá de onde ele estivesse para alguém postar. E é a mais pura verdade. Eu não quero decepcionar você, calma que vale a pena chegar no final desse vídeo. O mais interessante, se olhar e estudarem, se nós estudássemos a época de Einstein, é que Einstein ele viveu durante a Segunda Guerra Mundial. Quando ele expandiu a sua mente, era um período de guerra. Era um pacifista, ele era uma pessoa que tinha uma mente do bem. Enquanto os outros cientistas estavam focados na guerra, que a guerra aparentemente era necessária, ele achava tudo aquilo desnecessário. E vocês vão encontrar isso na história de Einstein. E para mim foi um choque muito grande. Esse texto desse jornal, e eu quero fazer justiça aqui, ele foi escrito por um brasileiro. O nome dele é Maurício Góes. Vocês podem pesquisar o site dele, mauriciogoes.com.br. Se eu não me engano, ele é de Ribeirão Preto. Foi ele que escreveu esse texto, e eu quero aproveitar aqui, eu não sei se você vai assistir esse vídeo, Maurício, mas eu quero parabenizá-lo pelas palavras. O texto fantástico mesmo, e não é difícil de acreditar que um gênio escreveu aquilo, e você, pela sua história, pelo que eu li sobre você, realmente é uma pessoa brilhante e um grande escritor, um grande consultor e palestrante.
E eu deixo meus parabéns para você. Mas voltando para você, nossos amigos que nos acompanham aqui, que talvez assistiram esse vídeo só pensando o que Einstein tinha a dizer sobre crise. Einstein não disse nada sobre crise. Essa é a verdade. Mas nós não vamos perder o nosso tempo aqui. Nós não vamos deixar passar esse momento, porque eu posso usar uma palavra que a literatura me permite, eu posso conjecturar o que Einstein diria sobre crise. Eu acho que Einstein diria tudo o que o Maurício disse. Essa é a primeira coisa. Einstein falaria para você que você não deve se conformar com o que estão lhe dizendo. O mundo está em crise, o Brasil está em crise, mas nós não vamos nos conformar com isso. Nós vamos nos levantar todos os dias, nós vamos fazer o nosso melhor todos os dias. Mas o mais importante eu quero deixar de mensagem aqui para você é que você deve fazer diferente todos os dias. Você não vai conseguir colher resultados diferentes jogando as mesmas sementes, tomando as mesmas decisões. Eu encontro empresários, pequenos e médios empresários o tempo todo, grandes empresários o tempo todo. Eu consigo separar perfeitamente os que reclamam e os que não reclamam. No começo de 2015, eu trabalhava junto a um presidente de uma determinada empresa, que enquanto todo mundo preocupava, olha, 2015 vai ser muito difícil. E a gente não sabe se vai crescer. Ele virava para nós, tinha todo o time de executivo dele e falava assim, ó, nós vamos fazer diferente, nós vamos crescer. Não vamos tirar o pé do acelerador. Vamos nos cercar de estudos e de indicadores, fazer diferente. Aonde nós podemos crescer, nós vamos crescer. Aonde tem problema, a gente tira o pé. Mas nós vamos criar coisas novas e vamos crescer. O interessante é que há uma semana atrás eu fui tomar um café com ele, na Avenida Paulista, e eu perguntei para ele, como que foi? Foi o fechamento do último ano e tal? Ele falou para mim assim, olha, crescemos 42%. Eu fiquei abismado, falei, 42%? Ele falou assim, crescemos 42%. Se eu não fizer nada esse ano, só com os contratos fechados, eu cresço 50%. Eu fiquei abismado com aquilo, eu falei, gente do céu, como que, o que faz uma empresa crescer enquanto eu vejo um monte de outras empresas falando em crise, que não cresceu, que empatou, que diminuiu? É a cabeça genial do empreendedor. Se o empreendedor, ele acredita, ele é obstinado pelo que ele acredita para o seu negócio, a visão dele empreendedora, ele vê os obstáculos, mas ele consegue dar aos obstáculos a sua devida significância, sem fazer com que o obstáculo seja a causa principal do seu negócio. E essa decisão você leva para dentro da sua empresa, porque você toma ela antes de chegar nela. Você leva para a sua empresa e a sua empresa passa a ter como decisão que a crise está do lado de fora. Que nós vamos dar à crise a sua devida significância. Nós não vamos transformar a crise dentro da empresa, uma crise macroeconômica do nosso país, para que ela cresça. E se todo mundo transformar ou trouxer a sua crise para dentro da organização, automaticamente essa organização inteira estará em crise também. E essa organização não tem as causas de uma crise que tem o nosso país. Muitas organizações não são corruptas. Muitas organizações não têm nepotismo. E por que você está em crise? Será que você não tem plantado todos os dias a mesma coisa? E se você quer saber mais, existe na medicina, e acredito que isso também envolve um pouco de psicologia, um tipo de medicamento chamado placebo. E esse medicamento, na verdade, ele não é nada, ele não é nem um medicamento. Ele é uma pílula, um formato de pílula e farinha. Seja lá qual tipo de farinha for, mas não é remédio. E quando o paciente ele precisa sentir que ele está sendo medicado, ou às vezes ele não tem um problema, o problema dele é psicológico ou não é real, os médicos indicam o placebo para ele. E ele toma o placebo e ele automaticamente não se sente com sintomas. Então o que eu quero dizer para você é, se você se sentir bem
lendo um artigo, um texto, uma frase que Einstein disse, mas que Einstein não disse, como eu falei a verdade aqui para vocês, se alimente daquilo. Se alimente daquilo, pegue aquilo se for bom e tome atitudes. Não faça a mesma coisa. Essa é a mensagem de Einstein para você. Essa é a mensagem da StartB para você. Plante diferente, plante coisas diferentes, plante decisões diferentes. Envolva o seu time, chama a sua equipe. Cerque-se, se cerque de atitudes inteligentes, de decisões inteligentes, decisões de verdade. Corte custos desnecessários, corte gastos desnecessários. Porque a crise vai embora como ela sempre foi. Ela vai embora como ela sempre foi. Mas as suas decisões durante a crise pode decidir o futuro da sua organização, pode decidir o futuro da sua vida, pode decidir o futuro das famílias que estão envolvidas no seu negócio. Então, decida-se. E não precisa que Einstein diga para você, faça assim. Basta você pensar um pouquinho, assistir o nosso canal, se inscrever no nosso canal, que nós estaremos aqui sempre dando dicas para vocês. Muito obrigado pela sua audiência e atenção. Tamo junto, um abraço e até breve.